Um evento ontem concluiu o processo de desestatização da Sabesp, com a liquidação da oferta pública. Já na última segunda-feira, termina o processo iniciado em 28 de fevereiro de 2023, com a qualificação no Programa de Parcerias e Investimentos do Governo de São Paulo. Essa desestatização resultou, segundo o governo estadual, numa captação de 14 bilhões e 700 milhões de reais aproximadamente, a maior oferta pública de 2024 das Américas. Um anúncio e uma conclusão de um processo, tudo isso muito comemorado pelo governador Tarcísio de Freitas, presente nesse evento, e que lembrou a respeito não apenas dos valores, mas do apoio dos municípios atendidos pela Sabesp para que esse processo fosse dado como concluído. Nós temos que lembrar que a adesão à URAI é voluntária. Ninguém era obrigado a entrar na URAI, ninguém era obrigado a ter o seu contrato substituído. E dos 375 municípios alcançados pela Sabesp, 371 aderiram. Isso é o quê? Diálogo, convencimento. Eles perceberam que havia geração de valor, que valia a pena apostar nos benefícios do investimento cruzado. Valia a pena apostar na resiliência da rede, apostar na sensorização, na modernização, apostar na realização do investimento, apostar no saneamento básico. Essa aposta aconteceu. Conseguimos construir a URAI pela primeira vez no Brasil. Trouxemos os municípios, substituímos o contrato. E aí, a preocupação nossa nesse processo sempre, primeira, foi a universalização do saneamento básico. URAI, citada pelo governador Tarcísio de Freitas, é a Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário Sudeste, a URAI 1, que teve, no dia 20 de maio, a instalação do Conselho Deliberativo. O Conselho escolheu a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Rezende, para ser a coordenadora da URAI. E ela é nossa convidada neste momento aqui no Manhã Bandeirantes, secretária que mais cedo conversou também com o Pedro Campos, com a Thaís Freitas, com a Sônia Blota dentro do Jornal Gente, mas que agora vai poder tirar algumas dúvidas aqui também para a região metropolitana de Campinas. Muito bom dia, secretária Natália Rezende, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, prazer todo meu. Para a gente é uma satisfação imensa estar aqui e conversar um pouquinho, tirar dúvidas, esclarecer, porque esse é um processo muito importante, você falou bem, a gente teve todo um cuidado na construção e aí agora vamos cumprir, já estamos cumprindo tudo aquilo que a gente falou. Então, satisfação imensa estar aqui com vocês. 5 municípios da região metropolitana de Campinas são atendidos pela Sabesp: Hortolândia, Itatiba, Montemor, Morungaba e Paulínia. Eles todos fazem parte da URAI e quando devem começar as mudanças de fato para o atendimento da população, secretária? Bom, então vamos lá, fazem parte sim, tá? Estão dentro desse contrato que o governador comentou, e foi um contrato que a gente construiu muito junto das prefeituras. Por quê? Porque a gente teve um cuidado de ter um contrato único para ter uma gestão, uma governança melhor. Antes, só para dar de exemplo aqui, a gente tinha 375 contratos, vários planos municipais, um plano de investimento, e eles não conversavam. Isso é ruim para fazer investimento. O que a gente fez? A gente fez um contrato único com 371 anexos, um para cada cidade, um para cada uma dessas que você citou bem, para a gente colocar o que eu preciso fazer em cada cidade, qual o investimento obrigatório, quais são as metas, indicadores, ano a ano, até 2029, isso tem um apêndice em cada um desses anexos, de 5 em 5 anos até 2060, e um plano regional que a gente colocou isso tudo em consulta pública, fez todo um diálogo. E aí o que muda, né? O que a gente já começou a fazer? Então a gente encerrou ontem o período de oferta pública, esse follow-on que a gente fala, né, essa venda de ações de 50,3% para 18%, e ontem mesmo já começou a valer esse novo contrato. E ontem mesmo já começou a valer o que a gente tinha prometido da questão de redução tarifária, por exemplo.
Então, o que vai acontecer, né? O que as pessoas vão ver na conta? Primeiro, todos os índices que a gente prometeu, eles vão ser cumpridos, 10% para o vulnerável social, né, abarcado pelo CadÚnico, então é onde a gente tem mais desconto, porque é quem mais precisa. 1% para o residencial, meio para o comercial e industrial. Isso vai ter um período de transição até dia 23 de agosto, porque aí vai ser proporcional. A partir de 23, aí a gente já vai ter integral. Além disso, e até mais importante, que é uma coisa que a gente tem que olhar o todo, os investimentos. Então, vale o novo contrato, a gente vai ter uma quantidade de obras, de investimento muito grande para a gente fazer no curto, médio e longo prazo, até a universalização em 2029, que a gente colocou lá metas específicas para cada um, em alguns municípios até antes, e até 2060 também, e a gente consegue com isso, o que o governador comentou bem, preservar esse subsídio cruzado, preservar essa infraestrutura compartilhada e a própria Sabesp também, que vai ter uma melhoria de gestão, de governança e, como o governador falou ontem, vai voar, não tenho dúvida nenhuma disso, e prestar um serviço de melhor qualidade também, que é o que a gente vai cobrar ali de perto. Quem mora numa das cidades atendidas pela Sabesp e, eventualmente, nas próximas semanas, nos próximos meses, tiver algum problema que precisa entrar em contato com a empresa, o caminho continua sendo o mesmo? Esse morador precisa fazer alguma mudança na casa dele ou vão ter novos canais de contato para relatar eventualmente problemas de abastecimento ou problemas de vazamento? Tudo continua para o morador de Hortolândia, Itatiba, Montemor, Morungaba e Paulínia da mesma maneira como é hoje, secretária? Mesma coisa, não muda nada, não precisa fazer nada, tá? Então, uma coisa que a gente sempre bateu muito na tecla, e por isso a gente fez esse modelo com contrato, modelo com o chamado acionista de referência, para ajudar a gente na gestão, na governança, é que a Sabesp continua Sabesp. A Sabesp é operadora, ela continua operadora. Agora, o que a gente está agregando nesse processo? Uma melhoria de gestão, uma melhoria de governança, para a gente também, além dos investimentos, prestar um serviço sempre de mais qualidade. Então, a Sabesp continua com o mesmo nome, com a mesma sede, com o mesmo objeto social. Isso, inclusive, foi uma coisa que a gente colocou na lei, para ser o chamado Golden Share, o poder de veto do Estado, que vai permanecer na empresa para não mudar. Então, isso não vai mudar. Tá? O que vai mudar é isso tudo que a gente espera, que a gente colocou no contrato, que a gente fez junto com os municípios, para a gente ter mais investimento, colocar quem está fora. Né? Então, antes, no anterior contrato, a gente não tinha área rural, não tinha informal consolidado ou passível de regularização. Isso, querendo ou não, contribui também para a questão do manancial, dos rios, a questão de despoluição do Tietê, dos afluentes, das bacias hidrográficas. A gente vai ver uma melhora ao longo até 2029. Isso é muito importante para a disponibilidade hídrica. A gente está falando nessa nossa região, aqui de Campinas, da segunda maior escassez hídrica do estado de São Paulo, a primeira região metropolitana de São Paulo. Então, a gente tem que ter muita atenção com recursos hídricos, isso a gente colocou no novo contrato também. Então, isso tudo sim, isso tudo a gente vai ter uma melhor gestão, uma melhor governança. Agora, da perspectiva do cliente, de reclamar, de falar, é a Sabesp, tá? Isso nada muda. A senhora estava falando a respeito também de outras regiões, além aqui da RMC. O litoral sul de São Paulo tem municípios turísticos importantes também para a economia que são atendidos pela Sabesp. Santos, Praia Grande e São Vicente. Em muitos momentos do ano, praias dessas três cidades são consideradas impróprias para banho. Esse novo modelo com a Sabesp pode ter um impacto também no cuidado com as praias do litoral sul? Com certeza. E isso foi uma coisa interessante que a gente agregou, inclusive proveniente de contribuição que a gente teve na consulta que a gente abriu, né, lá nos 30 dias ali de 15 de fevereiro até 15 de março, que a gente teve mais ainda diálogo, 975 contribuições, 8 audiências públicas, e veio, inclusive, esse ponto de balneabilidade. Então, a gente agregou também no contrato para a gente olhar esse indicador. Um outro indicador que a gente colocou que não tinha, importante ressaltar aqui pela pergunta que você fez, que é um ponto muito importante, é qualidade do esgoto. A gente tinha qualidade da água, a gente não tinha qualidade do esgoto. Mais importante, ou tão quanto importante a gente tratar, é a gente ver a qualidade do que está sendo tratado. Então, a gente acrescentou
esse ponto também. E aí, toda vez que a gente fala de indicador, a gente acrescentou também fatores de incentivo. O que significa isso? Se não cumprir, vai ter um desconto na tarifa. Então, por quê? Porque aí, além da penalidade, do chamado comando e controle, que a gente fala, multa, a gente também tem ali um aperto no bolso, né? Que é o que conta no final das contas, um desconto na tarifa se não cumprir meta de investimento, se não cumprir esses indicadores. E aí a gente tem essa questão do esgoto e um ponto também importante. Antes a gente olhava o tratado em cima do coletado. Eu preciso olhar o tratado em cima do todo. Então, hoje, a gente passou a olhar, nesse novo contrato, a gente passa a olhar, junto com os municípios, o tratado em cima do território todo do município. Isso para a balneabilidade, isso para as praias, isso para os rios, para os cursos d'água, é muito importante. Do ponto de vista do meio ambiente, dos nossos recursos hídricos, isso está no contrato também. Nós estamos conversando no Manhã Bandeirantes com Natália Rezende, secretária estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. Secretária, deixa eu aproveitar a sua presença aqui para um assunto extremamente importante também aqui do nosso interior de São Paulo, que é a mortandade de peixes no Rio Piracicaba, no chamado Mini Pantanal, e agora uma nova investigação que está se iniciando com o Grupo Especial de Defesa do Meio Ambiente, o Ministério Público de São Paulo, de uma nova mortandade a cerca de 8 quilômetros do ponto onde anteriormente já foram também registradas essas duas tragédias ambientais. Como é que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente vem acompanhando esse trabalho da CETESB, que já resultou numa multa de 18 milhões, e das autoridades locais para a retirada dos peixes e também para a situação dos pescadores, principalmente aqui daquela área que vivem da pesca e que estão impossibilitados de trabalhar? Olha, a gente está acompanhando muito de perto, a gente está em cima. E aí, vou falar em dois pilares, tá? Um primeiro de atuação imediata, então, assim que aconteceu o problema, a CETESB, e aí a gente está sempre junto com a CETESB, né? A CETESB é vinculada aqui da Secretaria de Meio Ambiente, então, ela atuou imediatamente para ver o que estava acontecendo, para identificar o responsável, para penalizar, sim, e a gente tem que fazer isso de uma forma com muita veemência, com pulso firme, para ser pedagógico também, não acontecer mais. Isso também junto com a Polícia Ambiental, que é sempre parceira, está junto aqui com a gente, com a Defesa Civil, para a gente olhar, ter essa atuação repressiva, multar, mandar também para o Ministério Público, que também está atuando, né? E aí a esfera, a gente está olhando em todas as esferas, né? Tem que olhar na esfera administrativa, tem que olhar na esfera criminal, tem que olhar em todas as esferas, e a gente não pode deixar que isso passe em branco. A gente precisa, sim, atuar de uma forma firme e forte, ao que a gente está fazendo. E também para a gente fazer a retirada desses peixes, para a gente ver a questão de prevenção. Isso a gente está fazendo muito em conjunto com esses órgãos, com a CETESB, com a Defesa Civil, com a nossa Polícia Ambiental. Está todo mundo junto nesse esforço-tarefa, com o município também, para a gente conseguir, primeiro, que isso não aconteça de novo, e para a gente repreender e ter esse efeito pedagógico, que é muito importante. Então, a gente está atuando firme junto com esses órgãos, tá? Nós conversamos com a secretária estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Rezende, a quem agradecemos muito por tirar dúvidas, certamente, de ouvintes que estão, neste momento, nos acompanhando nos municípios da RMC, atendidos pela Sabesp, e também de outros assuntos importantes aqui do Estado de São Paulo. Secretária, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, e espaço sempre aberto para falarmos sobre o meio ambiente e infraestrutura aqui também no Manhã Bandeirantes. Eu que agradeço demais a abertura, a oportunidade. A gente fica muito feliz de conversar com vocês, de tirar dúvida, de esclarecer, e sempre que precisar, pode chamar que a gente vem aqui, fala, fica o tempo necessário. Agradecemos a Natália Rezende, secretária estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, conosco nessa edição do Manhã Bandeirantes.